A noite ainda não tinha terminado, quando o primeiro grito rasgou o ar quente de Salvador. Não foi um grito comum, foi um som atravessado de séculos, um som que misturava dor, decisão e algo irreversível. Na encosta da ladeira da praça, próxima ao terreiro de Jesus, sombras se moviam em silêncio. Correntes que antes prendiam pulsos, agora balançavam soltas no chão de pedra. Portas eram forçadas. Passos corriam apressados pelo calçamento irregular do centro da cidade, sob a lua que iluminava a Baía de Todos os Santos como se fosse testemunha. No interior de um sobrado colonial, uma mulher de olhos firmes segurava nas mãos não apenas um instrumento de defesa, mas a própria ruptura com o destino que lhe fora imposto. Ela não tremia, não naquela hora. Tremores ela já conhecia, de medo, de fome, de castigo, de humilhação pública. Aquilo era diferente. Aquilo era escolha. Do lado de fora, homens e mulheres escravizados avançavam. Alguns sussurravam orações em Iorubá. Outros repetiam versos aprendidos às escondidas. Era janeiro de 1835 e a cidade ainda dormia, ignorando que a ordem que sustentava suas riquezas estava sendo desafiada dentro de suas próprias paredes. Se você quer entender como uma mulher negra, escravizada, conseguiu liderar uma insurreição em pleno coração do império, deixa seu like agora, porque o que você vai ouvir não é apenas sobre revolta, é sobre dignidade. E naquela madrugada, enquanto os sinos ainda não tocavam, algo já havia sido decidido. O medo mudaria de lado. Em 1835, Salvador era uma das cidades mais importantes do Império do Brasil, capital da província da Bahia, centro comercial do Atlântico Sul, porto estratégico que ligava a África, Europa e América e, ao mesmo tempo, um dos maiores territórios de concentração de pessoas escravizadas do país. Nas ruas do Pelourinho, do comércio e da Cidade Baixa, a riqueza dos sobrados contrastava com a realidade das senzalas, dos porões abafados e dos mercados onde corpos eram avaliados como mercadoria. A Baía de Todos os Santos recebia navios carregados de açúcar, fumo e algodão, e também navios que traziam pessoas arrancadas de suas terras. Grande parte da população escravizada da Bahia era composta por africanos recém-chegados, especialmente de origem Nagô, Haussá e Gegé. Muitos eram muçulmanos alfabetizados em árabe, conhecidos como malês. Eles não eram apenas força de trabalho, eram pessoas com memória cultural, religião, organização e consciência coletiva. Isso fazia da Bahia um território permanentemente tenso. As autoridades sabiam que ali havia algo diferente. Não era apenas submissão, era resistência latente. Entre essas pessoas estava Ayo, nome que seus senhores tentaram apagar, substituindo por um nome cristão que ela nunca reconheceu como seu. Ayo tinha cerca de 30 anos quando chegou a Salvador, após atravessar o Atlântico em condições que quase lhe tiraram a vida. Foi vendida a uma família abastada que vivia próxima ao atual bairro do Carmo. Trabalhava na Casa Grande, o que lhe permitia circular mais que outros cativos, ouvir conversas, entender medos, perceber rachaduras no sistema. Mas trabalhar dentro da casa não significava proximidade afetiva. Significava vigilância constante. Significava punições exemplares quando algo saía do lugar. Significava ser lembrada todos os dias de que sua existência ali não era escolha. O corpo dela era explorado, sua fé proibida, sua língua reprimida. Ainda assim, Ayo não esquecia e não perdoava. Foi nas madrugadas silenciosas, quando a cidade adormecia e apenas o som distante do mar preenchia o ar, que ela começou a se reunir com outros africanos livre-se e escravizados. Encontros discretos nas imediações da ladeira da montanha, próximos à atual Praça Castro Alves, onde a vigilância era menor. Ali não se falava apenas de dor, falava-se de estratégia. Antes de continuarmos, eu te convido a se inscrever no canal, porque essa história não é apenas sobre o passado, é sobre como o passado ainda ecoa no presente. A revolta dos malês, que eclodiria na madrugada de 24 para 25 de janeiro de 1835, não nasceu do nada. Foi construída em silêncio. E Ayo estava no centro dessa construção. Ayo aprendeu cedo que revolta não nasce do grito, nasce do silêncio acumulado. Durante o dia, ela
deslizava pelos corredores do sobrado com a cabeça baixa, mãos ocupadas e olhos atentos. Observava como os senhores falavam da cidade, dos rumores de conspiração, do medo crescente de que os africanos andavam se reunindo demais. Eles riam, mas o riso era nervoso. A capital da província parecia segura, vista das janelas altas, mas nas cozinhas, nos quintais e nos mercados, algo diferente pulsava. Aio carregava água, costurava, servia à mesa e memorizava cada detalhe. Sabia quantos homens armados dormiam na casa onde ficavam as chaves, quais portas rangiam mais alto. O que parecia submissão era, na verdade, cálculo. À noite, quando descia discretamente até a região próxima ao atual bairro do Comércio, encontrava outros africanos que partilhavam da mesma chama contida. Muitos eram malês, muçulmanos letrados que escreviam bilhetes em árabe para organizar encontros e transmitir instruções. Aio não escrevia, mas escutava, e quando falava, falava com precisão. Não propunha fúria descontrolada, propunha direção. A ideia não era apenas reagir, era romper. Eles sabiam que o dia escolhido precisava ter significado. A proximidade do fim do Ramadã aumentava a tensão espiritual e política. Não era apenas uma questão de liberdade física, era também uma reafirmação de identidade. Enquanto isso, os castigos públicos continuavam. Na Praça do Pelourinho, corpos eram exibidos como aviso. Cada demonstração de força do sistema era uma tentativa de esmagar qualquer semente de insubordinação. Aio assistia, imóvel por fora, mas por dentro algo se consolidava. Ela via homens adultos reduzidos à condição de exemplo. Via mulheres tendo seus filhos vendidos para longe. Via idosos que já não conseguiam trabalhar sendo descartados como objetos gastos. A cidade se sustentava sobre esse mecanismo de medo, e o medo era a ferramenta mais eficaz do império naquela região. Mas o medo começou a mudar de forma. Nas reuniões secretas, já não se falava apenas em sofrimento. Falava-se em mapas da cidade, em horários das rondas, em quais quartéis deveriam ser neutralizados primeiro. Aio sugeriu algo ousado: começar pelas casas onde os senhores eram mais cruéis, para que o símbolo da autoridade fosse atingido antes que a repressão se organizasse. Alguns hesitaram. Sabiam que o preço seria alto. Sabiam que muitos, talvez, não veriam o nascer do próximo sol. Foi nesse momento que Aio os encarou e disse com voz firme que viver ajoelhado também era uma forma lenta de desaparecer. Se essa parte da história já te prende, imagina o que estava prestes a acontecer naquela madrugada. Deixa seu like agora, porque a próxima decisão que Aio tomaria transformaria tensão em ação e não haveria retorno possível. Na semana que antecedeu a revolta, Salvador parecia respirar mais pesado. Soldados circulavam com maior frequência pelas imediações do quartel dos aflitos e da região do Carmo, como se pressentissem algo que não conseguiam nomear. Rumores chegavam aos ouvidos das autoridades. Bilhetes escritos em árabe haviam sido encontrados, encontros noturnos foram denunciados por pessoas livres que temiam perder seus pequenos privilégios. Aio percebeu que o tempo estava se estreitando. Cada dia adicional significava risco. Cada atraso poderia significar que toda a organização seria descoberta antes de se concretizar. E se isso acontecesse, o que viria não seria apenas punição, seria um apagamento completo. Ela passou a se mover com ainda mais cautela dentro do sobrado. Enquanto servia à mesa do jantar, escutava os senhores comentarem que os africanos estavam inquietos demais. Um deles sugeriu reforçar as rondas nas proximidades da Sé e da Rua da Vala. Aio manteve o olhar baixo, mas registrou mentalmente cada palavra. Aquela informação alterava o trajeto inicial planejado pelos revoltosos. Mais tarde, em uma reunião próxima à ladeira da montanha, ela relatou tudo. A estratégia precisaria mudar. Atacar diretamente um quartel poderia significar derrota imediata. Talvez fosse melhor espalhar focos simultâneos, criar confusão, fragmentar a resposta das autoridades. O debate foi intenso. Alguns homens defendiam uma ação rápida e centralizada, acreditando que a surpresa compensaria a desvantagem numérica. Outros temiam que a cidade acordasse antes do tempo. Aio ouviu todos. Quando falou, não elevou a voz. Disse que não bastava agir com
com coragem, era preciso agir com inteligência. A revolta precisava atingir o símbolo da autoridade doméstica, as casas dos senhores, e ao mesmo tempo libertar o maior número possível de pessoas escravizadas antes que os sinos das igrejas anunciassem o alarme. A imagem de dezenas de africanos tomando as ruas poderia gerar adesões inesperadas. O impacto psicológico seria tão importante quanto qualquer confronto. Enquanto os planos se ajustavam, o peso da decisão crescia. Cada participante sabia que poderia não retornar. Muitos deixaram pequenos objetos com amigos de confiança. Um colar, um pedaço de tecido, uma oração escrita às pressas. Aio também fez sua escolha silenciosa. Enterrou no quintal do sobrado um pequeno amuleto trazido da África. Não porque desistia dele, mas porque queria que, caso não sobrevivesse, ao menos uma parte de sua memória permanecesse ali, como semente de algo maior que ela mesma. A revolta deixava de ser apenas estratégia e tornava-se destino. Na noite anterior ao levante, a cidade parecia tranquila demais. O céu sobre a Baía de Todos os Santos estava limpo e a lua refletia nas águas como se ignorasse o que estava prestes a acontecer. Mas, nas sombras das vielas do centro histórico, grupos se posicionavam. Yayo, pela primeira vez desde que chegara ao Brasil, sentiu que não estava sendo conduzida pela corrente dos acontecimentos. Ela estava conduzindo. O medo ainda existia, mas já não era paralisante. Era combustível. A madrugada de 24 para 25 de janeiro de 1835 chegou sem anunciar que seria diferente das outras. As ruas de Salvador estavam úmidas, o cheiro do mar misturado ao das ladeiras de pedra. Dentro do sobrado, os senhores dormiam sob a falsa segurança de que a ordem era permanente. Aio aguardou o momento exato, quando o silêncio se tornou profundo o suficiente para que até os próprios pensamentos ecoassem. Ela se moveu. Cada passo era medido, cada respiração controlada. Ela não estava agindo por impulso, estava executando algo que vinha sendo construído há semanas. Do lado de fora, pequenos grupos já se deslocavam pelas imediações do Pelourinho e da ladeira da praça. Alguns carregavam instrumentos improvisados, outros apenas a determinação estampada nos olhos. Eio abriu a porta dos fundos, permitindo a entrada de dois homens que sabiam exatamente o que fazer. Não houve gritos iniciais, houve contenção, houve decisão. Dentro daquele sobrado, a hierarquia foi subitamente invertida. Aqueles que sempre deram ordens, agora experimentavam o peso da própria vulnerabilidade. Não se tratava de crueldade gratuita, tratava-se de romper o ciclo que os mantinha presos. Ao mesmo tempo, outros focos surgiam pela cidade. Próximo à Igreja da Sé, um grupo tentava libertar companheiros que viviam sob vigilância constante. Mais adiante, perto da atual Praça Castro Alves, outro núcleo buscava enfraquecer a capacidade de resposta das autoridades. A revolta não era caótica, como os senhores costumavam descrever qualquer insubordinação. Ela tinha direção, tinha objetivo. E tinha uma mulher coordenando movimentos em meio à escuridão, ajustando rotas, quando algum plano encontrava resistência inesperada. Mas o inesperado sempre encontra caminho. Um alarme soou antes do previsto. Talvez um vizinho atento, talvez um escravizado que, tomado pelo medo, denunciou o que via. Os sinos começaram a tocar, ecoando pela cidade alta. Aquilo significava que o tempo havia se encurtado drasticamente. Aio sentiu o impacto da mudança como um golpe no peito. Agora não havia espaço para hesitação. A revolta precisava ganhar intensidade antes que as tropas se reorganizassem. O que era estratégia tornou-se urgência. E foi nesse instante, com o som dos sinos misturado aos passos apressados nas ruas de pedra, que Aio compreendeu a dimensão do que havia iniciado. Não era mais apenas um levante local. Era uma afronta direta ao sistema que sustentava a cidade. A noite ainda não tinha acabado, mas já não pertencia aos mesmos donos. Quando os sinos começaram a ecoar pela cidade alta, o ar mudou. O som metálico cortava a madrugada como um aviso antigo. Algo estava fora de controle. Soldados foram despertados às pressas no quartel dos aflitos. Oficiais correram pelas ruas ainda vestindo apenas parte dos uniformes, e ordens confusas começaram a ser dadas. Aio percebeu, pelo ritmo das movimentações, que a surpresa já não era completa. Ainda
assim, havia conseguido o essencial. A cidade sabia que os escravizados não aceitariam mais a quietude forçada, e isso, por si só, já era uma ruptura. Nas ladeiras próximas ao convento de São Francisco, grupos de africanos avançavam com determinação, enquanto outros tentavam manter as rotas planejadas. Alguns libertaram companheiros que estavam trancados em depósitos e anexos de casas grandes. Outros enfrentaram resistência imediata. Ayo circulava entre eles, orientando, redirecionando, pedindo que mantivessem a formação. Ela não gritava ordens, falava firme, com clareza. Sua presença estabilizava o que poderia se transformar em dispersão. Mesmo quando a resposta armada começou a surgir nas esquinas, ela não recuou de imediato. Sabia que o impacto precisava durar o máximo possível. O confronto tornou-se inevitável nas proximidades da Praça Municipal. Tropas provinciais, alertadas, começaram a bloquear acessos estratégicos. Ayo viu homens que haviam treinado em silêncio agora enfrentando armas oficiais. Viu hesitação em alguns rostos, mas também viu algo novo: orgulho. Pela primeira vez, não estavam apenas reagindo isoladamente. Estavam ali como coletivo, como força organizada. Ainda que o desfecho fosse incerto, a postura já não era de submissão, era de enfrentamento. Mas a desvantagem numérica e o armamento das forças oficiais começaram a pesar. Pequenos grupos foram cercados. Outros se dispersaram pelas ruas estreitas do Pelourinho. Ayo precisou tomar uma decisão difícil: insistir até o limite ou preservar o maior número possível de pessoas. Ela escolheu reorganizar a retirada estratégica, orientando que se espalhassem, que evitassem confrontos diretos prolongados. Aquela revolta não precisava terminar naquela madrugada para continuar existindo como ideia. Quando os primeiros clarões do amanhecer tocaram os telhados coloniais de Salvador, a cidade já não era a mesma. Ainda que a repressão avançasse, algo havia sido revelado. O sistema que parecia absoluto fora desafiado em seu próprio centro. E Ayo, mesmo diante da perseguição que se intensificava, sabia que havia atravessado um ponto sem retorno, não apenas para ela, mas para todos que presenciaram aquela noite. O amanhecer trouxe consigo a resposta do poder imperial. À medida que a luz tocava os casarões da Cidade Alta, tropas reforçadas ocupavam pontos estratégicos: o Terreiro de Jesus, a região da Sé, os acessos à Cidade Baixa. A repressão não veio desorganizada, veio determinada a restaurar a ordem rapidamente antes que a insurreição inspirasse novos levantes. Ayo percebeu que os caminhos estavam se fechando. Alguns companheiros haviam sido capturados, outros haviam se dispersado pelas vielas em direção aos bairros mais afastados. O que restava agora era proteger o que ainda podia ser protegido: vidas e memória. Ela tentou alcançar um grupo que recuava em direção à ladeira do Taboão, mas o cerco se aproximava. Não havia mais como coordenar amplamente. A revolta, que começara como movimento estratégico, transformara-se em resistência fragmentada. Ainda assim, cada passo dado naquela madrugada carregava significado. Ayo ajudou duas mulheres a se esconderem em um armazém abandonado próximo ao porto. Disse-lhes para que não falassem nomes, não revelassem planos, não entregassem histórias. "O que fizemos não termina hoje", sussurrou. Não era consolo, era constatação. Os soldados avançavam com ordens claras de capturar e identificar líderes. A cidade precisava de culpados exemplares. Ayo sabia que seu papel naquela noite não passara despercebido. Seu rosto fora visto, sua voz fora ouvida. Ainda assim, ela não demonstrava arrependimento. O que sentia não era culpa, mas uma espécie de serenidade amarga. Pela primeira vez desde que fora trazida à força para aquela terra, ela havia agido segundo a própria vontade. Mesmo que o preço fosse alto, aquela escolha lhe pertencia. Em determinado momento, cercada por vozes que ordenavam rendição, Ayo não correu, não implorou, levantou o olhar. Ao seu redor, o centro histórico de Salvador, com suas igrejas, sobrados e ruas de pedra, parecia observar em silêncio. A revolta talvez não tivesse derrubado o sistema naquela madrugada, mas havia exposto sua fragilidade. E isso não poderia ser apagado facilmente. As autoridades podiam conter corpos, mas não conseguiriam conter a ideia que já se espalhava. Enquanto era conduzida
sob vigilância, Ayo compreendeu algo essencial. A insurreição não se mede apenas pelo resultado imediato, mas pelo impacto que deixa. Naquela manhã de 1835, Salvador acordou sabendo que os escravizados podiam se organizar, planejar e desafiar o poder. E essa consciência, uma vez despertada, jamais voltaria ao estado anterior. Os dias que se seguiram à revolta foram marcados por uma atmosfera densa em Salvador. A cidade parecia andar em silêncio forçado, como se cada passo ecoasse demais. Patrulhas percorriam as ruas do Pelourinho ao comércio. Interrogatórios eram conduzidos em prédios públicos próximos à atual Praça Municipal. E nomes começaram a circular em listas discretas. As autoridades precisavam mostrar controle. Precisavam provar que o império ainda era absoluto. E para isso era necessário apontar líderes, símbolos, exemplos. Ayo sabia que não seria tratada como participante comum. Nos espaços fechados, onde foi mantida sob vigilância, tentaram extrair dela confissões amplas, nomes, rotas, articulações, mas Ayo falava pouco. Não negava completamente sua presença, mas não entregava estrutura. Sua resistência não era apenas física, era narrativa. Sabia que a história daquela madrugada poderia ser moldada pelos vencedores. E cada palavra mal colocada poderia transformar coragem coletiva em crime isolado. Ela escolheu o silêncio estratégico. Às vezes, resistir era não permitir que a própria história fosse distorcida. Enquanto isso, pela cidade, comentários circulavam em voz baixa. Alguns brancos temiam novos levantes. Pessoas livres de origem africana eram observadas com desconfiança redobrada. Mas entre os escravizados, algo havia mudado. Mesmo com a repressão visível, havia um novo tipo de conversa nas cozinhas, nos quintais e nas áreas portuárias. Falava-se da madrugada em que os sinos tocaram não por missa, mas por medo. Falava-se da mulher que organizou homens com precisão. Falava-se da possibilidade, ainda que distante, de ruptura. As punições aplicadas aos envolvidos foram severas e públicas, pensadas para reafirmar a autoridade do Estado. O objetivo era didático, mostrar o que acontece quando a hierarquia é desafiada. Mas, paradoxalmente, cada demonstração de força revelava também o temor que a revolta havia causado. Se fosse algo pequeno, não exigiria resposta tão intensa. Ayo compreendia isso. O sistema só reage com tanto peso quando sente ameaça real. Em meio às decisões que definiriam seu destino, Ayo não pensava apenas em si, pensava na semente plantada. A revolta poderia ter sido contida fisicamente, mas não simbolicamente. O que aconteceu em janeiro de 1835 não seria apagado da memória coletiva. E mesmo que seu nome fosse silenciado nos registros oficiais, sua ação já havia atravessado as ruas de Salvador como uma marca impossível de desfazer. As semanas seguintes revelaram algo que as autoridades não esperavam. O medo não havia desaparecido, apenas mudara de direção. Nas casas grandes da cidade alta, conversas antes arrogantes tornaram-se cautelosas. Senhores reforçaram fechaduras, alteraram rotinas, proibiram reuniões noturnas entre africanos. O controle ficou mais rígido, mas também mais nervoso. A revolta de janeiro havia mostrado que organização e consciência circulavam entre aqueles que eram considerados apenas força de trabalho. E isso abalava a base psicológica da dominação. Nos mercados e nas áreas portuárias da Cidade Baixa, africanos trocavam olhares diferentes. Não era euforia, era reconhecimento silencioso. Muitos haviam perdido companheiros, outros carregavam o peso de terem sido capturados ou punidos. Ainda assim, a narrativa interna já não era de submissão absoluta. Havia orgulho, havia a memória da madrugada em que enfrentaram tropas oficiais nas ladeiras históricas de Salvador. Ayo tornara-se referência, mesmo entre aqueles que nunca tinham ouvido seu nome completo. Os registros oficiais tentaram reduzir o acontecimento à perturbação isolada, enfatizando a necessidade de vigilância contra africanos muçulmanos. Novas leis surgiram, restringindo práticas religiosas, controlando deslocamentos, ampliando inspeções. Mas quanto mais se apertava o controle, mais se confirmava a força daquilo que se tentava sufocar. O sistema precisava demonstrar autoridade porque havia sido desafiado
denunciado publicamente, e cada nova restrição era também uma confissão involuntária de que a revolta fora significativa. Entre os próprios revoltosos sobreviventes, surgiram reflexões profundas. Alguns questionavam se o momento escolhido fora precipitado. Outros acreditavam que não havia alternativa, que a espera só ampliaria o sofrimento. Ayo, mesmo sob vigilância constante, mantinha a convicção de que agir fora necessário. Para ela, o erro não estava na tentativa, mas no mundo que tornava essa tentativa inevitável. A revolta não foi um ato impulsivo, foi consequência de décadas de opressão sistemática. À medida que o ano de 1835 avançava, Salvador retornava à aparência de normalidade. Navios continuavam chegando à Baía de Todos os Santos, mercadorias eram embarcadas, igrejas celebravam missas como se nada tivesse acontecido. Mas por baixo dessa superfície, algo havia se deslocado para sempre. A lembrança daquela madrugada persistia, não como derrota, mas como prova de que o silêncio podia ser quebrado. E uma vez quebrado, jamais volta a ser o mesmo. Com o passar dos meses, a revolta de 1835 deixou de ser apenas um episódio recente e começou a se transformar em memória coletiva. Nas ruas estreitas do Pelourinho e nas docas da Cidade Baixa, a história da madrugada em que os sinos tocaram por alarme circulava em fragmentos. Uns falavam de coragem, outros falavam de perda, mas todos reconheciam que algo havia sido revelado. Os escravizados não eram massa amorfa, eram organização, estratégia e consciência. E no centro dessa narrativa, ainda que os registros oficiais evitassem destacar seu nome, permanecia a figura de Ayo. As autoridades tentaram moldar o acontecimento como ameaça religiosa e desordem estrangeira, especialmente associando-o aos malês muçulmanos. Mas essa explicação simplificada não dava conta da complexidade do que ocorrera. A revolta não nascera apenas da fé, mas da opressão cotidiana, da fragmentação de famílias, da vigilância constante, da negação da humanidade. Ayo representava essa síntese: mulher, africana, escravizada e estrategista. Sua liderança desmontava a ideia de que resistência era espontânea e irracional. Mesmo sob repressão intensificada, as conversas continuaram, não com planos imediatos, mas com reflexão. Muitos passaram a compreender que liberdade não era um conceito abstrato importado da Europa, era necessidade concreta. A revolta de janeiro não derrubou o sistema escravista naquele ano, mas ampliou o medo das elites e fortaleceu a identidade coletiva entre os oprimidos. Em Salvador, após 1835, nenhum senhor podia afirmar com absoluta tranquilidade que a submissão era eterna. Ayo tornou-se símbolo silencioso. Para alguns foi exemplo de audácia, para outros foi advertência do que acontece quando o limite da opressão é ultrapassado. Mas, acima de tudo, ela se tornou prova histórica de que a resistência negra no Brasil não foi passiva nem eventual. Foi organizada, articulada e profundamente consciente. Mesmo que seu destino pessoal tenha sido marcado por repressão, sua ação atravessou os anos. Quando a cidade voltou a seu ritmo habitual, com navios entrando na Baía de Todos os Santos e o comércio retomando seu fluxo, uma coisa já não era a mesma: a certeza da imutabilidade. A revolta deixou marcas invisíveis nas pedras das ladeiras, nas paredes dos sobrados e na memória de quem viveu aquele tempo. E toda vez que alguém ousava sussurrar sobre liberdade nas noites de Salvador, a lembrança daquela mulher que liderou o impossível voltava a respirar. A revolta de 1835 não derrubou o sistema escravista naquele instante. O império continuou de pé. Os sobrados permaneceram erguidos. A Baía de Todos os Santos seguiu recebendo navios como se a madrugada de janeiro tivesse sido apenas um sobressalto passageiro. Mas a estrutura que sustentava tudo aquilo já não era a mesma. O medo havia trocado de lugar. A certeza absoluta da submissão fora quebrada. Isso, em uma sociedade construída sobre hierarquia rígida, era uma fissura profunda. Ayo não entrou para os livros como heroína oficial. Seu nome foi diluído em relatórios, reduzido a ameaça ou silenciado entre linhas. Mas a história verdadeira não vive apenas nos arquivos. Vive na memória transmitida, nas conversas
conversas sussurradas, na identidade que se fortalece mesmo sob repressão. Ela não foi apenas uma participante, foi articuladora, estrategista, símbolo de que liderança não depende de permissão. Sua decisão naquela madrugada não nasceu do ódio isolado, mas da soma de anos de negação de humanidade. Há algo que atravessa essa narrativa e incomoda. A revolta não foi um ato irracional, foi consequência. Quando a dignidade é constantemente negada, a ruptura deixa de ser escolha e passa a ser inevitabilidade histórica. O que aconteceu em Salvador em 1835 revela que a resistência negra no Brasil foi organizada, consciente e politicamente articulada. Não foi silêncio, foi contenção até o limite. E quando o limite foi alcançado, houve resposta. Talvez o desfecho individual de Ayo tenha sido marcado por repressão e punição exemplar. Talvez seu corpo tenha sido controlado novamente pelo sistema que tentou desafiar, mas sua ação ultrapassou sua própria vida. Ela plantou algo que germinaria em outras formas de luta ao longo do século XIX e além. A memória daquela madrugada tornou-se prova de que o impossível pode ser tentado e que tentar já transforma a realidade. Se essa história te fez refletir sobre resistência, opressão e o preço da dignidade, eu te convido a permanecer aqui. Se inscreve no canal, porque há muitas histórias que ainda precisam ser contadas com profundidade e respeito. E me diz nos comentários, você já tinha ouvido falar da revolta dos malês dessa forma? Porque entender o passado não é apenas lembrar, é reconhecer que as marcas dele ainda estão entre nós. Ayo não venceu naquele dia, mas também não foi derrotada. Ela fez algo ainda mais poderoso. Provou que a submissão não era natural, era imposta. E tudo que é imposto pode um dia ser desafiado.